Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, fiquei devendo assim uma live rápida, que não vai ser live, mas um complemento rápido sobre o papo com a Isabel e a pergunta da Juliana. Sobre o papo da Isabel, eu queria trazer os complementos que ela me pediu, que são os decretos, o decreto 6959 de 2009. É muito importante que vocês saibam que esse decreto é o decreto que consagra, né, promulga aqui no Brasil a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e traz o seu protocolo facultativo já no caráter de emenda constitucional, certo? E a lei, que ela também mencionou, que é a Lei 13.146, que é de 2015, que é a chamada Lei Brasileira de Inclusão. Ok? Então, são esses dois os complementos em termos de documentos que a nossa querida Isabel mencionou e que me pediu para lembrar vocês aqui. É só botar no Google, não tem nenhum mistério. E foi ótimo isso, porque isso é o que vai me permitir ajudar a Juliana com a questão dela. Porque a questão que ela perguntou e nós não podemos responder, porque não deu tempo na live de domingo passado, foi sobre a questão da inclusão de crianças com dificuldades na aprendizagem, que em muitos casos são invisibilizadas nas escolas. Pois vejam, nesses dois trechos, nessas duas legislações que nós citamos, que a Isabel recorda e que eu mencionei aqui em nome dela, é importante que fique claro que essas leis já abrem a brecha para que esses casos sejam contemplados de alguma maneira. Quando ela fala quando elas mencionam, por exemplo, a condição da deficiência, deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aqui, olha. De se considerar a pessoa com deficiência aquela que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a integração com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação. Bem, há uma enorme discussão em torno disso, mas a gente pode considerar que quando a gente pensa sobre o que é o mental, o que é o intelectual e o que é o sensorial, a gente está também, de alguma maneira, se remetendo, em alguns casos, a questões, aspectos limítrofes entre o plano psicológico, o plano neurológico, né, e o plano orgânico propriamente dito, o plano funcional, né? Ou seja, um plano que nos remeteria aos transtornos mentais, às questões vinculadas ao que tradicionalmente se conheceu chamar por doenças mentais, um aspecto de ordem mais neurológica, que poderia nos vincular ao que tradicionalmente se costumou pensar por os transtornos reconhecidos da aprendizagem, aqueles que chamávamos antigamente de específicos, e que tem a ver com algumas alterações intelectuais, mas não num sentido geral, como é na deficiência intelectual, mas num sentido específico, que são em algumas funções organizadas e comandadas pelo cérebro no que diz respeito ao processamento dessas funções, uma vez que os estímulos já sejam capturados e, de alguma forma, processados no nível cerebral, né? Então, nesse sentido, se enquadrariam os chamados transtornos de aprendizagem ou dificuldades específicas de aprendizagem, como a gente costumava dizer antes. E aí, Juliana, eu digo especialmente para você que fez a pergunta, eu entendo, eu sempre fui a favor de inclusão. Inclusão, para mim, é para todos, todas, todes. Então, não há por que fazer discriminação, em hipótese alguma, de que sujeito será o sujeito ou a sujeita, né, da inclusão. Todos serão. Qualquer pessoa que, independente da sua condição específica, apresentar na trajetória educacional
qualquer questão que seja, em relação a essa trajetória, entendendo que geralmente essa trajetória é obstaculizada não pela condição em si, mas pela maneira como não lidamos de forma democrática, sem discriminação, com esta condição, então é claro que a gente precisa pensar na inclusão deles e delas também, né? Não precisa e nem deve ser restrita a uma pessoa que tem apenas aquela deficiência específica que é vinculada à questão sensorial, ao nível primário da recepção do estímulo e que o órgão receptor é que é, em geral, o mais afetado, né? E que o primeiro nível desse processamento cerebral é que é costumeiramente mais reconhecido como afetado. A gente também pode esticar, né, esse espectro para um nível mais secundário e terciário desse processamento, o que significa dizer que a pessoa não vai apresentar uma deficiência necessariamente, mas vai apresentar alguma disfunção ou alguma dificuldade específica vinculada àquela função específica que depende desse processamento cerebral mais, num nível mais, não é mais aprofundado, mas é num nível que não é o primário nem o secundário puro, mas é no nível mais do secundário para o terciário, né? Do processamento da informação e de todo o funcionamento, né? De como esses estímulos, essas sinapses vão se formando e de como isso afeta a psique de cada um de nós também, né? O estado psíquico da gente, como afeta a autoestima da gente, a própria motivação para aprender e tudo mais que vem junto, certo? Então, e essas leis apresentam brechas para isso. Então, eu sou completamente favorável a que qualquer pessoa, seja indivíduo alvo, no bom sentido da expressão, das nossas políticas de inclusão. Ah, mas vai tirar dinheiro. Não importa, não interessa. Eu sei que meus colegas que são muito da área da educação especial vão defender o seu quinhão só para as pessoas com deficiência. Vai tirar dinheiro das pessoas com deficiência que já não tem nada. Não é um erro que vai consertar o outro, né? Eu acho que é a organização política nossa como sociedade civil é que vai evitar que outros deixem de receber, né? A nossa organização política como organização civil é que vai evitar que aqueles que nós defendemos mais de perto deixem de receber o que já recebem, mas certamente fortalecer aqueles que estão próximos de também ganhar o que necessitam. Então, não se trata de uma rivalidade, mas se trata de uma composição de forças. Eu espero ter respondido a sua pergunta, já passou um tempão, daqui a pouco vocês vão começar já a me bater. Era isso. Eu espero vocês nesse domingo agora, porque vai ter outro bate-papo muito bacana, que é com um colega da Federal de Ouro Preto. Eu já pus o nosso folderzinho nas redes, espalhem, curtam aqui, é muito importante vocês darem seus likes, se inscreverem aqui no canal, porque quanto mais gente a gente conseguir, quem sabe um dia a gente levante um financiamentozinho para conseguirmos nossos intérpretes e tornar esse canal aqui cada vez mais acessível, tá bom? Beijos, boa noite e até domingo. Fiquem bem, na medida do possível, e tudo de bom.